Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 23. Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 23. Todos acharam? Amém? Amém. E nos diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. A igreja pode estar assentada. Nós hoje vamos falar sobre o Espírito Santo produz santificação. É o Espírito Santo que produz a santificação nos cristãos, no homem, no servo, na serva. Nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo nas suas saudações finais, ele está desejando que o Deus de paz os tornasse santos em todos os aspectos da vida dos Tessalonicenses, tanto o espírito e a alma e o corpo. Então, nós vemos que não existe somente o espírito ser santo, não existe somente a alma, não existe somente o corpo. Nós temos que estar integralmente santificado e santo na presença do Senhor. Mas nós vamos entender um pouquinho como é um estudo, hoje é culto de ensino da palavra de Deus. Nós vamos entender que a santificação é um assunto muito vasto e não pode ser discutido detalhadamente num pequeno estudo. Mas nós vamos tirar aqui alguns aspectos que o Espírito Santo produz em nós. O que ele faz em nós, o que significa a santificação. No contexto geral da palavra, no contexto geral, panorâmico, nós vemos que o sangue de Jesus e a palavra de Deus são meios capitais da santificação. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado e nos perdoa de todo o pecado. Eles são meios capitais do sangue de Jesus e a palavra de Deus. Aqui, contudo, trataremos apenas do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje apenas do Espírito Santo, produzindo em nós essa santificação, nos moldando, nos dando esse poder, essa autonomia, para que nós possamos viver em santidade na presença do Deus Todo-Poderoso. Porque nós vemos que em Hebreus capítulo 12, nos versículos seguintes, nos diz que seguir a paz com todo e a santificação. Primeiro, para nós ter a paz com todo e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós vemos que está a santificação e não a santidade, né? Que a santificação ela não é estática. Sempre existe alguma coisa em nós para nós estar melhorando a cada dia. Nós vemos que no significado da santificação, essencialmente, a santificação significa um ato de Deus separar alguma coisa ou pessoa
para um serviço sagrado. Então, a santificação significa, a palavra santificar é separar, separar. Quem foi separado? Nós vemos que a igreja do Senhor, ela tem um significado, eclésia. E o significado do nome de eclésia é chamado para fora. Então nós fomos chamados para fora do mundo, do sistema do mundo. Nós fomos chamados para fora do mundo cósmico, não do mundo sociedade. Não, nós fomos chamados desse sistema mundano, chamados para fora do sistema mundano, do costume em que a carne do homem caído está sempre inclinada para as práticas pecaminosas. Então nós vemos que santificação é ser separado. Quando Deus separa alguma pessoa, ou então separa algum objeto para ser usado exclusivamente para Ele. Não falar separado quando é consagrado. Por exemplo, todo instrumento, por exemplo, da casa do Senhor foi apresentado a Deus, foi separado para Deus, para tocar somente louvores que adoram o nome do Senhor. Então veja que é falta de ética, irmãos, muitas das vezes eu pegar um instrumento da igreja e tocar música mundana, um instrumento que foi separado para Deus. Isso é falta de ética também, se constrói em pecado práticas disso. Nós vemos que os instrumentos que são usados nas congregações são exclusivamente separados para tocar notas musicais que vão entoar louvores para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus. Fora disso, não tem outro objetivo, porque ele foi separado para isso, foi apresentado, foi consagrado, então foi separado. Então nós vemos que no Antigo Testamento, os filhos de Arão, falando de pessoas, eles foram separados, a tribo de Levi, eram separados para o ministério sacerdotal. Certos vasos eram também santificados, separados para uso exclusivo do tabernáculo no templo. Então veja que alguns utensílios do tabernáculo no Antigo Testamento, assim conforme as pessoas, eram separados para uso exclusivo de Deus. Nós temos dentro da história, todo mundo conhece, os cristãos que estudam a Bíblia têm esse conhecimento que Belsazar, quando estava ali numa noite de orgia na Babilônia, com as concubinas e festejando, mandou trazer os utensílios do templo, que foi tirado lá do templo de Salomão, que foi saqueado, e foram levados para a Babilônia. E até aquele momento, tudo indica que aqueles utensílios ainda não tinham sido usados por eles. Mas naquela noite de orgia, ele resolveu mandar buscar os utensílios do templo para eles beberem vinho nos utensílios do templo. Imediatamente uma mão aparece na parede escrevendo meme, que é o parcinho, que no significado pesado fosse na balança, achado em falta e cortado o teu reino. Então veja que ninguém pôde decifrar do sábio ali, decifrar aquela palavra, somente Daniel que pôde decifrar aquela palavra para ele, e na mesma noite ele foi morto. Na mesma noite, pela madrugada, Dário invade Babilônia e ele foi morto depois do trono e o trono foi tomado. Então veja que para quem tem temor de Deus, entende que o que colaborou para que o juízo de Deus viesse sobre ele foi a ousadia dele pegar os utensílios que estavam sendo usados no templo para poder beber vinho e usar para orgia.
Então veja que quem tem temor de Deus, ele não pega nenhum utensílio que é usado na igreja para usar no mundo. Não pega. Quem tem temor de Deus não faz isso. Porque aí você vai dizer, mas existem pessoas que fazem e não é punido. Pode não ser punido aqui momentaneamente, mas no dia do juízo isso vai pesar na balança, aí é só ele e Deus. Aí eu já não estou mais nesse negócio. O meu objetivo é ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus e aí cada um faz conforme acha melhor a sua devoção diante de Deus. Aqui nós vemos que muito frequentemente esse trabalho, você olhar para o Espírito Santo, somente vendo que o Espírito Santo separa as pessoas não apenas está separando pessoas do mundo, do pecado, isso pode significar muito pouco para o Espírito Santo. Muito pouco, mas no sentido mais positivo, o Espírito Santo mais elevado, o Espírito Santo separa a pessoa do mundo pecaminoso para cumprir os propósitos de Deus na vida dessa pessoa. Então nós vemos que o que importa para nós é cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Veja que nós fomos separados, o Espírito Santo separa nós lá do mundo, tira nós do mundo pecaminoso e nos capacita, nos dá essa instrução e também nos orienta dia após dia na nossa vida para vivenciar os propósitos de Deus na nossa vida, todos os momentos da nossa existência. Nós vemos que quando você está dentro dos propósitos de Deus, está dentro da direção de Deus. E se estivermos dentro da direção de Deus, Deus ele se responsabiliza por todas as coisas que vierem contra nós. Você pode olhar na história do Antigo Testamento, dos homens que Deus separou para ele usar e também para viver os propósitos de Deus na terra. Você pode olhar para Abraão, quando ele foi separado por Deus para que os propósitos de Deus fossem vivenciados sobre a vida dele. E nós vemos que quando há a briga ali entre os pastores, lá por causa de que não havia pastagem para todos os pastores, o pastor de Ló e os pastores dele, ele diz para Ló, escolhe aí aonde você quer escolher e eu vou. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma. E ele foi para o deserto do Negueb. Nós vemos que o propósito de Deus era que ele fosse mesmo para o deserto do Negueb. Muitas das vezes, nós reclamamos por algumas coisas. Mas o Espírito Santo está conosco, irmãos, até no deserto do Negueb. Quando nós nos disponibilizamos a viver aquilo que Deus tem para nós, não importa o lugar que você esteja. Não pensa que muitas das vezes os propósitos de Deus para nós é flor, algo bom. Às vezes nós vamos passar por momentos difíceis, por momentos ruins aos nossos olhos, mas é o trabalhar de Deus na nossa vida. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Mesmo nós estando num lugar difícil, nós vamos estar com a capacidade espiritual para honrar o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Porque não é somente, irmão, tem muita gente que pensa que é só quando as coisas estão boas, de vento em fogo, é que Deus está no negócio. Não! Deus está em todo o tempo. Nós temos que ter na nossa mente que nós fomos separados por Deus. Nós fomos chamados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos separou de lá, trouxe para a sua presença, nos mostrou a salvação em Cristo Jesus,
que Ele está capacitando nós a cada dia para vivermos os propósitos de Deus nesse mundo. Por aonde nós todos estamos capacitados por Deus para viver os propósitos de Deus. Então nós temos que, às vezes, existe fase na nossa vida. Fase boa, fase ruim, fase alta, fase baixa. É assim nós temos que prosseguir sempre glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que você há de ouvir que ser apenas separado do pecado não é o essencial. Assim a obra do Espírito estaria incompleta. A pessoa precisa ser separada para os seus propósitos. Nós falamos aqui do significado da santificação, que é esta separação, esse tirado do mundo, tirado para fora também. Nós vamos tirados desse sistema para viver o propósito de Deus. E quando nós só indo mais um pouquinho dentro dessa separação, tirado nós do meio do pecado, Ele nos capacita para tirando também o desejo, irmãos. O desejo. Porque você pode até ficar assim, estranhado de primeira mão. Mas só que é a realidade. Enquanto o desejo está em nós, é porque o pecado está presente. E nós precisamos colocar na presença de Deus, porque Ele tem poder para tirar esse desejo. O Espírito Santo trabalha isso. Ele tira esse desejo de nós de pecar, de praticar as coisas que desagradam a vontade de Deus. Então, nós só não fomos tirados lá do mundo pecaminoso, mas também Ele arrancou de nós esse desejo pecaminoso, esse desejo de estar pecando. Porque uma coisa nós devemos é como se fosse assim, não tapar o sol com a peneira. Cada um de nós conhecemos nós mesmos. Você não conhece você conhece. Então você sabe os desejos que vêm em você. E esses desejos que vêm, que você, olhando para a Bíblia Sagrada, é desejo contrário à vontade de Deus, os propósitos de Deus para nós devemos nos colocar na presença dele em oração e falar com ele para que esse desejo seja arrancado. E ele vem com a sua misericórdia, com o poder, o Espírito Santo é para nos ajudar a viver em santificação nesse mundo. E tira. Mas agora existe uma coisa, irmão. O Espírito Santo, ele não é agressivo. Ele não vai arrancar o desejo pecaminoso de vocês, de mim. Eu vou colocar porque fica melhor assim, senão eu só penso que é só os irmãos que é pecador. Ele não vai arrancar o desejo pecaminoso de mim se eu não quiser. Se eu não querer, ele não vai tirar. E daí eu vou acostumar com esse pecado e vou viver dentro da igreja com esse pecado. E daí o que acontece? No último dia, que a trombeta de Deus soar, todos vocês sobem e eu fico. Porque está lá no Mateus capítulo número 13, o joio. O joio não é arrancado no meio. O joio ele só é percebido no dia da colheita, do arrebatamento. Aí você vai ver, por exemplo, eu estou falando, porque a coisa é muito grande, eu estou falando do Novo Testamento, desse período da graça. Se fosse no Antigo Testamento, morria. Mas não, agora no período da graça, praticamente está morto espiritualmente. E é aí que
de muitos, porque muitos se acostumam e ficam com o pecado de estimação, porque ele não quer, e o Espírito Santo quer tirar, mas ele não quer. O Espírito Santo ele não é agressivo, ele é educado. Ele não quer. Mas quando nós queremos, quando eu quero, aí ele pega, arranca e me dá uma nova vida, me dá uma nova oportunidade. Está escrito lá, aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas ele também nos arranca esse desejo, logo na conversão, de não praticar o pecado. Porque quem nos sustenta é o Espírito Santo, longe desse desejo nocivo de pecado. Certa vez a pessoa disse assim: beber bebida alcoólica é pecado? Não, se você tem desejo, enche a cara. Mas se você tem desejo, enche a cara. Pode beber à vontade se você tem desejo, mas você deve pedir para o Espírito Santo tirar esse desejo, arrancar esse desejo. E quando ele arranca o desejo, aí você não vai se preocupar se é ou não é pecado. Você vai viver sem essas coisas. A glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos que o obstáculo à santificação, que eu já falei aqui um pouco desses obstáculos da santificação, que é quando nós não queremos, mas nós vamos, conquanto o crente tenha sido feito participante da natureza divina, por mais que nós estamos sendo participantes da natureza divina, a velha natureza ainda está conosco. Está ou não está? A velha natureza está conosco, irmão. Ele nos deu uma nova natureza, mas a velha está aqui. Por isso, alguém leia para mim Gálatas 5:17. E outro lê Romanos, capítulo 8, versículos 6 e o 13. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Veja, a carne cobiça contra o Espírito. Tudo que é contrário ao Espírito, a carne cobiça. Já o Espírito é contra a carne. Esse é um obstáculo. E muitas das vezes, aí como que o crente acostuma com o pecado? É que ele pensa que, se eu arrepiar é porque Deus está presente. Quem diz que Deus está em arrepio, irmão? Deus não está em arrepio. Se eu arrepiar, Deus está aprovando. Não, vai arrepiar até. E vai pensar que Deus está aprovando. Não, Deus não está aprovando, não é por arrepio, não. Deus quer obediência. A carne, ela tem isso. Então, essa carne tem essa cobiça, esse desejo. Um se opõe ao outro. A carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. Nós vemos que essa luta, essa guerra constante, enquanto nós existirmos aqui na terra, ela vai estar lá. E veja que a carne é essa natureza caída. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Veja que o Espírito quer que nós vá para cá, mas a natureza quer que nós vá para a direita. E ele quer que nós vá para a esquerda. Aí uma hora ele quer que nós vá para a direita e nós queremos ir, a natureza humana quer ir para a esquerda. Aí eu digo, por isso que a obediência
obediência à palavra do Senhor, a obediência às instruções do Espírito Santo, ela é necessária para todos os cristãos. Por quê? Porque a obediência vai fazer ele obedecer aquilo que o Espírito Santo está instruindo nele para não fazer. E ele, agora, quando é rebelde, essa natureza caída vai estar lá. Aí, juntando com a rebeldia, vai levar para o caminho contrário à vontade do Espírito de Deus. E daí eu continuo, no caso, pedindo uma ilustração, continuo pregando, continuo cantando, continuo fazendo as mesmas coisas. Mas só que, como diz um certo pregador aqui, você pode fazer tudo, mas só não pode entrar lá. Porque está escrito, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É muito importante, irmãos, nós ler a Bíblia e tomar a Bíblia para nós. Não querer que ler a Bíblia quando é difícil deixar para o outro. Não, a Bíblia inteira é nossa. É para nós vivenciar a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e também a bússola que nos conduz ao céu. Mas não muda. A palavra de Deus não muda. Pode ter algumas versões diferentes, mas é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Alguém leia Romanos, capítulo 8, versículo 8 e o 13. Versículo 6, melhor dizendo, e o 13. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 13. Não. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se nós viver segundo a carne, morreremos. Mas se nós viver segundo o Espírito, viveremos. Veja que só uma coisa, não é esse desejo da natureza decaída, não é, por exemplo, o desejo de você comer uma comida gostosa, de você fazer as coisas certas. Não é esse desejo. É o desejo nocivo de fazer as coisas erradas, de inclinação errada na presença de Deus. Esse inclinar por essa natureza, aqui nós temos que, portanto, não esqueça de que a natureza carnal é o grande obstáculo à santificação. Nós jamais podemos esquecer disso, que a nossa natureza carnal é o grande obstáculo da santificação. A natureza carnal. Existe, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram orientados por Deus para fazer o quê? Para eliminar todos os cananeus. Todos os cananeus. Para não deixar nenhum no meio deles. Para tirar. Mas houve uma tribo por nome de Manassés. Os manassitas deixaram o povo dos cananeus no meio deles. E eles se tornaram mais fortes do que os cananeus e fizeram eles trabalhar forçado para eles. E daí eles trabalhavam ali no meio. Mas lá quando Deus dá a ordem para eles, fala: se vocês deixarem essa nação no
ela vai ser como espinho nas vossas indarcas. Espinho, irmão, na costela aqui. Já entrou com espinho na tua roupa e te cutucou a costela aqui? Você imediatamente dá um pulo, porque é a parte bem dolorida. Era como isso se deixasse. E eles deixaram. Eles se tornaram mais fortes do que eles. Agora, quando Deus nos chama, Ele, lá no Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sede santo, diga para o meu povo, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. No Novo também está dizendo, Pedro diz, sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Hebreus está dizendo, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, a parte, o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda a viver em santificação. Mas quem tem que dar o início de santificação é eu e você. Nós fomos lavados, purificados. Por exemplo, se essa toalha aqui é azul, mas se ela fosse branca, branquinho, como a neve, assim o Senhor nos deixa através do sangue de Cristo. Mas a obrigação de nós nos mantermos em santidade é nossa. É nossa. Então nós vemos que essas inclinações da carne, ela se torna obstáculo. E como eu estava dizendo, os manassitas, eles se tornaram mais fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados. Os cananeus simbolizam um pecado na vida do crente. Ele se torna mais forte do que o pecado. Ele faz esse pecado trabalhar para ele. Naquele tempo, eu sabe que eu lutei contra isso. Eu pensava que eu não era muito maduro, mas hoje eu amadureci, isso aí não tem problema. Ele se torna maduro, um crente maduro, e começa a conviver com práticas pecaminosas, pensando que ele amadureceu na vida. Mas não, ele acostumou com o pecado. Certo pastor lutou vários anos contra o pecado de sexualidade. Vários anos. Mas com o passar do tempo ele baixou a guarda. Achou que aquilo era normal. É normal. E dentro de pouco tempo ele estava sem a família e sem o ministério. Nenhuma inclinação carnal, irmãos, é normal em nós. Uma inclinação carnal perversa. Todos conhecem, todos sabem o que é perversidade. Através da Bíblia, perversidade é ato relacionado contrário à vontade de Deus. Aquilo que Deus não se agrada, rebeldia, deliberadamente, desde não é só adultério. Às vezes as pessoas pensam que é só no sexo que peca. Não, peca na mentira, na murmuração, peca de todo tipo. E tudo isso faz mal à vida do ser humano, faz mal na sua vida espiritual. Às vezes o crente pode acostumar, às vezes quando ele se torna como a tribo dos manecidos, fazer o pecado, trabalhar forçado para ele, que nem a fofoca é pecado, não é, irmão? Fofoca é pecado. Mas tem crente fofoqueiro? O evangelista está dizendo que acha que não, mas acha que não. Ele está achando que não. Aí, você já viu alguém ir para a disciplina por causa de fofoca? Pois é, mas é pecado. Cobiçar é pecado.
Ninguém vai para a disciplina porque cobiçou alguma coisa. Mas tem crente que acostuma a cobiçar as coisas do outro. E a cobiça é um pecado nocivo, porque ele não só quer ter a cobiça junto com a inveja, ele não só quer ter o que o outro tem, mas ele quer ter aquilo que o outro tem e não quer que o outro continue tendo aquilo que ele tem. Tem gente que cobiça até ministério um do outro, quer pregar igual, quer cantar igual. Irmão, seja você mesmo na presença de Deus. Quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, tinha uns irmãos lá que me diziam para mim: você está imitando os pregadores. Eu falei: mas eu nem conheço esse pregador que você está falando. Nem conhecia, porque eu não queria nem, eu não tinha conhecimento nenhum do mundo evangélico. Com 3 meses de conversão, comecei a pregar. A primeira pregação, ela chegou para mim: você está gritando, Gilmar Rodrigo. Eu falei: mas quem? Quem que é esse? Não conheço. E tem pregadores do nosso meio que até copia as mensagens deles e prega igual, até as línguas estranhas falam. Irmão, isso diante de Deus é abominação. É abominação diante de Deus. Inveja. Às vezes as pessoas pensam que é só por causa da... Não! Existe muita coisa que acostuma ali, gruda ali no crente e fica. E fica no crente. Murmurar, misericórdia. Nós temos que pedir misericórdia de Deus e graça de Deus para que não nos deixe murmurar, irmão, porque muitas coisas acontecem. Parece que contribui para a murmuração. Mas o Espírito Santo está presente para nos ajudar a não murmurar, passar feliz. Aqui, esses obstáculos, a carne. Aqui, o meio seguro para a santificação. Nós temos um meio seguro. Quando sentimos os impulsos da velha natureza, podemos também estar certos de que temos um maravilhoso aliado na pessoa do Espírito Santo. Por esse divino poder, podemos ser vitoriosos. O impulso da velha natureza vem. O impulso vem. Principalmente o impulso, né, no trânsito, por exemplo. O impulso de dar vontade de xingar um palavrão, tem hora. Mas, Jesus, tenha misericórdia. Certa vez, 2 brigaram no trânsito e um entrou no estacionamento da igreja e o outro entrou atrás. Aí foi se abraçar e pedir perdão. Que vergonha, irmão, 2 crentes brigando no trânsito. Como dia? Certo dia eu peguei, eu não estava, eu não cheguei a ultrapassar a linha aonde ele pare. Ele não deu sinal que ia entrar. Eu só fiz que arrancar o carro e ele estava entrando. Ele apoiou a Deus, me xingou do nome tão feio, congregava comigo. Eu falei: misericórdia. Eu falei: veja, irmão, esses impulsos nós temos que colocar à disposição do Espírito Santo, falar para ele nos ajudar. Por exemplo, se vem 2 vezes na semana, vai passar ali uma vez. Dali a pouquinho não vem mais nenhuma vez. Você vai poder sofrer, fechar você no trânsito, e você vai tocar sua vida normal. Você não vai se preocupar.
com o que o outro vai falar com você. Vai seguir em frente. Ou também você pode até dar uma trancada em alguém, que ninguém é perfeito, irmão. Ninguém é perfeito. Eu, certo dia, deixei o passageiro assim no pé, voltei, sem ver, tranquei uma pessoa que estava passando. Ele ficou bravo, parou o carro, brabão lá olhando para mim, baixou o vidro, brabão olhando para mim. Se eu falasse alguma coisa, ele descia de lá, eu peguei e fiz assim pro lado dele. Aí ele foi embora. Ué, vou pedir clemência, pedir bênção, porque eu estou errado. Mas pensa que é fácil, irmãos? Não é fácil. Mas o Espírito Santo, foi ficado nesse mundo para nos ajudar. Já está quase 2000 anos que ele está aqui. Exclusivamente para ajudar a igreja a viver em santificação. O Espírito Santo, ele foi deixado. Eu não vos deixarei órfãos, mas ele enviarei um Consolador que viverá convosco para sempre. Ele não está aqui só para nos consolar, só para não nos deixar chorar. Não, ele está aqui para nos ajudar a ter uma vida de santificação na presença de Deus. Aí nós vemos que, enquanto a natureza decaída tenta equilibrar-se e impedir a obra do Espírito em nossa vida, o Espírito Santo reage e dá ao crente o sincero desejo de vencer e poder sobre as obras da carne. Vamos ler lá 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 4. E nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 3 também. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Ele nos fez participantes, irmãos, da natureza divina. Como que nós somos participantes da natureza divina? Através do Espírito Santo. E essa participação da natureza divina através do Espírito Santo, Ele nos dá esse poder para nós escapar dessa corrupção que há no mundo, causada pelos desejos humanos. Ele nos capacita para isso, porque veja, pelo poder divino, Ele nos concedeu tudo o que necessitamos. Deus Ele criou o homem, colocou o homem no meio de 4 rios. O diabo foi lá e arrancou ele de lá. Que o jardim do Éden está no meio dos 4 rios. Só que depois Jesus, lá em João 7, versículo 30 e pouco, lá 32, parece, Jesus está dizendo, ele, no último dia da festa, ele sobe no alpendre de Salomão e diz: todos que têm sede, venham a mim e bebam. Porque como está escrito nas Escrituras, aqueles que creem em mim, rio de águas vivas fluirão do seu ventre. Então,
agora dentro de mim e de você. Através da nossa fé em Jesus. Porque quem que nos dá o Espírito Santo? Jesus que nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo mora dentro de nós para nos ajudar. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Ele já falava do Espírito que estaria morando em nós, que quando viesse o inimigo contra nós, o Espírito do Senhor iria impelir contra ele e alvoraria a bandeira da vitória. Irmão, quando o Espírito, o poder de Deus, Deus nos capacitou com tudo isso, e nos deu esse poder, para que quando o Espírito contrário venha para nos levar a pecar, a fazer coisas que vai desagradar a Deus e cair no lamaçal do pecado, o Espírito do Senhor nos ajuda com o poder, para que nós continuamos a nossa jornada, para nós escapar dessa corrupção que há no mundo, causada por esse desejo humano. Ele nos deu tudo isso. Nós vamos seguir em frente, já estamos quase vencendo a hora. O fruto do Espírito é representado por 9 virtudes, que correspondem ao caráter divino, e representam essencialmente o amor de Cristo. Contra essas virtudes espirituais não há lei ou condenação. As virtudes, o fruto do Espírito, irmão, está lá em Gálatas. E nós só vamos ler, não vamos nem. Você pode ter pensado, o pastor vai mexer no fruto do Espírito, ele vai continuar a pregação da família. Não, vai ser outro dia, irmãos, que Deus mandar, eu continuo. Vai lá, nós paramos lá no fruto do Espírito. Daí nós continuamos outro dia, mas hoje não, hoje nós só vamos ler aqui, não vamos nem descer algum comentário, mas é esse, o que encerra dizendo, é que contra isso não há lei, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Contra isso não há lei. A lei vai dizer assim: aonde está? Agora eu posso dizer eu também de novo, porque quando foi do pecado eu disse, né, que era eu. A lei vai dizer assim: aonde está o Adelso? Alguém vai dizer para a lei assim: aonde está o Adelso? Vai dizer: não, ele está aí para cima. Não, eu quero pegar ele para condenar ele em alguma coisa. Não, ele está aí para cima, está mais alto do que os meus limites, porque ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E essas regiões celestiais assentadas com Cristo Jesus, irmão, não é a carteira grande, com bastante dinheiro, não é isso, não, é produzindo isso, o fruto do Espírito. Ter essa alegria, ter essa amabilidade, ter essa bondade, fidelidade, ter mansidão. Eu falei na segunda-feira, é só Jesus que pode nos fazer manso. Não existe etiqueta que nos deixa manso, irmão. Mas porque o homem que é tido por fino só na etiqueta, pisa no carro dele para ver. Ele fica bravo, fica perverso. Mas Jesus não, ele nos faz manso e domínio próprio. Contra isso não há lei. Vamos seguir para frente, senão eu não termino hoje. Aqui nós vemos que no esforço você pode concluir que a resposta à necessidade da santificação consiste em dar-nos plena oportunidade ao Espírito Santo para derrotar a velha natureza em suas pretensões de retornar ao controle de nossa vontade. Precisamos permitir que o Espírito devolva em nós a imagem de Cristo, que é perfeitamente santo. Nós vemos que nós precisamos dar completa liberdade ao Espírito Santo
para que Ele trabalhe em nós, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 2, e o versículo de número 20 e o 21, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência da lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveríamos necessidade alguma de Cristo morrer. Cristo morreu, assim com Ele todos nós morremos também. Já estamos crucificados com Cristo. Já não vivemos mais nós, para os nossos desejos, mas para a vontade de Cristo. O desejo de Cristo é a vontade dele. Ele vive em nós, pela fé, nesse mundo. Então, para isso, ajunta a fé e a obediência, para que a natureza carnal vai sendo aniquilada. Nós temos ainda Filipenses, que nós temos que trabalhar a nossa salvação. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, o versículo 12 e 13. Estou achando que essa minha Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, e ainda mais importante que eu faça, trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Então nós precisamos ter essa vontade de obedecer a Deus, de nós trabalhar a nossa salvação. Quando nós, cada vez que nós exercitamos na obediência e na direção de Deus, nós vemos que o Espírito nos exorta na nossa consciência a manter-se santificado, a manter puro para a presença de Deus. Mas se nós não obedecer, ele não vai ter nenhuma ênfase. Outra palavra também que eu quero ler com os irmãos, e já vou encerrar, que agora já manda, é 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo de número 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Nós temos uma grande promessa. Se você ler aqui no capítulo 6 de 2 Coríntios, você vai ver as promessas que o apóstolo Paulo está falando. E nós sabemos disso. Então, nós vamos trabalhando na trajetória da nossa existência
nós vamos trabalhando a nossa santificação, a nossa salvação, melhor dizendo. E como nós trabalhamos a nossa salvação? Cada dia melhorando a nossa vida cristã, a nossa conduta, as nossas ações, a nossa postura diante de Deus. Nós não vamos ficar 100%, irmãos. Mas eu creio que se você lutar para amanhã ser melhor do que hoje, você vai conseguir. E se depois da manhã você lutar para ser melhor do que vai ser amanhã, o Espírito Santo vai te dar força para fazer, para conseguir. E assim nós vamos cada dia melhorando na presença do Senhor. E cada dia nós vamos purificando a nossa alma, purificando o nosso espírito, nos santificando na presença de Deus. Porque para isso o Espírito Santo de Deus ficou aqui no mundo para nos ajudar. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, já venceu a